Ok, sim senhora, boa noite a todos, mais uma vez. Uh, Fico muito satisfeito em ver algumas pessoas aqui que já não falo com elas e também já não as vejo há algum tempo. Fico bastante satisfeito. Muitos dos que cá estão conhecem-me perfeitamente e também têm um grande know-how sobre esta situação dos balões. Portanto, a eles, de certeza absoluta que não vou ensinar nada, até pelo contrário, vou aprender é com vocês, ok? E também temos alguns colegas que eu não conheço, portanto, passo-me a apresentar. O meu nome é Luís Califórnia, o meu indicativo é o CT2GOY Golf Oscar Yankee e estou localizado aqui na margem sul do Tejo, na cidade de Corroios, ok? Minha formação é a nível de eletrónica. E venho aqui trazer este tema porque acho que é um tema bastante interessante, até mesmo para os iniciados, portanto, alguns CR7s, não é, que queiram aprender, ou mesmo pessoas que não são radioamadoras, mas que queiram começar nestas leads. Já está aqui a coisa a passar sozinha. Tentar ter uma ideia do que é o básico, ok? Isto é bastante extenso, isto é, esta apresentação eu dividia em três fatores, três temas. O primeiro tema é o que nós vamos falar hoje. Vou pedir também algum auxílio a vós, visto que muitos de vocês também já fizeram alguns e, portanto, podem falar sobre o assunto. A segunda parte vai ser brevemente marcada e tem a ver exatamente com a adaptação de impedâncias. Vai meter um bocado de matemática aqui ao barulho e por isso é que eu não quis trazer a matemática para o dia de hoje. Portanto, vamos marcar isto para outra altura. Vamos primeiro falar no que é o básico dos básicos. Neste caso, por uma terceira parte, vamos então passar à construção prática, vamos demonstrar o que é feito, como é que é feito e por aí fora, ok? Muito bem, a minha primeira pergunta é, destes colegas todos que estão aqui a ver a minha apresentação, já vi que muitos têm balões feitos por vocês próprios, têm alguma ideia de qual é a função, a principal função que um balão tem? Luís, desculpa lá a interrupção, mas eu estou aqui, estou a ouvir aos cortes. Alguém me está a ouvir aos cortes? Não, está a ser bem. Está a Aqui ser também bem? está bem. Pronto. A chegar bem a madeira. Um problema do Porto. Portanto, eu também estou aqui no Norte, Gaia, e está a ser bem. Pronto. A minha questão aqui para o público em geral, isto é, para vocês todos que me estão a assistir, é para que é que servem, aliás, primeiro, para que é que servem os balões, ok? Algum de vocês me consegue apresentar uma utilidade deste equipamento? Transformar uma impedância próxima de 50 ohms. Transformação de impedâncias e o isolamento, não? E adaptação de impedâncias e isolamento, e mais? O balance e o unbalance, né? Portanto, exatamente, já vou explicar. Vamos começar por esse ponto, ok, Ricardo? Vamos começar por esse ponto mesmo. E alguém já ouviu falar em Unums? Como? Unums? Sim, é o que eu tenho. Pronto. É o que eu construí. Pronto. Para a cana de pesca. Pronto, existe dois tipos de adaptação. Um deles, os balões, e outro, os unums. Portanto, para quem não conhece os unums, eu vou apresentar aqui, não vamos falar sobre eles, vamos falar sobre os balões, mas no entanto eu vou ter que apresentar portanto, a diferença entre os dois, não é? Portanto, o que acontece? Nos balões, portanto, do lado, na vossa imagem, do lado esquerdo tem uns unums e no lado direito tem os balões. Parecem muito semelhantes um ao outro, no entanto fazem coisas completamente distintas, ok? Estes balões e o número são essenciais, portanto, em linhas de transmissão de RF para muitas aplicações. Não é só na transmissão, portanto, também tem a ver com, por exemplo, existem coisas destas para áudio e por aí fora, ok? Os projetos de RF, portanto, os balões, são muito comumente associados a transformadores de núcleo e fio, ok? Porque já ouvi muitos toroides por aí fora, portanto, nós não vamos falar sobre os toroides agora, mas vamos falar sobre outro tipo de adaptação, já vamos ver quais.
Portanto, em vez de existir, portanto, os T200, como já ouvimos falar aqui no início da apresentação, portanto, transformadores com núcleo e fio, mas podem ser também realizados por meio de tecnologia do tipo stripline, coaxial e coaxial acoplada, ok? Portanto, existem várias maneiras. Eu por acaso tinha aqui um, ele está tapado, mas é uma coisa assim semelhante a esta, ok? Por exemplo, para frequências muito mais elevadas, ok? Mas também tem que existir adaptações de impedâncias, ok? Ambos os dispositivos são projetados para fins de casamento de impedâncias, ok? Ajustes de impedâncias e balanceamentos, ok? As principais características deste tipo de equipamento poderemos falar que os balões são utilizados para combinar impedâncias entre circuitos balanceados e não balanceados, ok? Isto é, já vamos falar em frente qual é a diferença destes dois circuitos. Enquanto que os UNUMs fornecem, portanto, um acoplamento entre impedâncias, entre dois circuitos completamente desequilibrados, ok? Vamos lá ver. Se temos um circuito balanceado de um lado e um circuito balanceado do outro, ok? Nós podemos ligá-lo entre si. No entanto, se eles estiverem desequilibrados tanto no seu balanceamento como na sua impedância, é o UNUM que nós vamos utilizar, ok? Mas vamos falar hoje sobre os balões, ok? Vamos lá ver. A principal função, uma das principais funções é a adaptação de impedâncias entre o nosso equipamento de transmissão e o nosso elemento radiante, ou neste caso a nossa antena. A saída do nosso equipamento ronda os 50 ohms de impedância, mais ou menos 5, ok? Pode ir aos 45 ohms, pode ir aos 55 ohms, mais ou menos 5 ohms de impedância, 50 ohms de impedância. E o que acontece é que a saída do nosso equipamento tem que estar devidamente acoplada, ok? Ajustada à impedância da nossa linha de transmissão, que por acaso, em muitos dos casos, são 50 ohms também, não é? Portanto, esse ajuste tem que combinar também com a impedância da própria antena, do sistema radiante. E uma das grandes funções dos balões é o ajuste dessas impedâncias entre os equipamentos e a respectiva antena, ok? Tendo em conta que sabemos, pronto, de antemão, que a impedância do cabo e a impedância do nosso rádio, ok? A segunda parte, isto é, a segunda função que este balão poderá ter ou vai ter é exatamente a função de acoplamento. Ora, eu não vou chegar com uma linha paralela, de 600 ohms, por exemplo, e não vou ligá-la na traseira de um SO259, de um SO269, portanto, atrás de um rádio, não é? Portanto, não posso meter, posso, não devo, ok? São coisas completamente distintas, não é? Nós temos duas regras, nem vamos arranjar adaptadores para ligar dois fios à saída da antena, apesar de haver aí alguns que já devem ter feito isso, possivelmente, ok? No entanto, a função do balão é esta, é a adaptação do que vem da antena para o nosso rádio. Alguma questão que queiram colocar até aqui? Negativo, ainda não. Ainda não, muito bem. Eu já vos disse que é assim, mais de metade da turma que eu vejo aqui nesta apresentação é muito experiente nestas áreas. Portanto, também vos peço a vocês, tal e qual como vocês estão à minha espera para vos dizer alguma coisa de novo, eu espero também ouvir da vossa parte um feedback sobre este tema, está bem? Nós aprendemos com todos nós, ok? Muito bem, então vamos lá ver aqui uma pequena situação. Antigamente, e eu falo por mim, eu tinha a noção que para fazer uma antena tinha que ter um comprimento de onda, por aí fora, não sei o que mais. E então tinha o hábito de, e já ainda hoje faço isso de vez em quando, faço mal, mas faço isso de vez em quando, que é o cabo coaxial, meto uma pele na ponta e no outro lado, descarro nos fios, vai o vivo para um lado, vai a malha para o outro. E fica alguma coisa parecida com esta, ok? Ora bem, muitos de vocês se calhar já fizeram isto e funcionou bem. Acredito, todos nós tínhamos uma ideia sobre este funcionamento, não é? O fio diretamente ligado à baixada.
A questão que eu coloco aqui, por exemplo, é que resultados é que obtiveram deste tipo de ligação? Ricardo, tens alguma... A pergunta não é retórica, não. Não, é mesmo para responder. Não, portanto, o problema que eu tenho com esse tipo de antena é que Sim. normalmente está Sim. associado a problemas de RFI e depois dentro do chac ficamos cheios de Dor de cabeça, dores de RF, cabeça e RF, o rato desaparece do computador de vez em quando. exatamente, às vezes até reinicia, que ainda é pior. Pois. Ora bem, isto são coisas muito. Vocês vão ver durante esta apresentação que é normal acontecer esse tipo de assuntos, exatamente por causa deste tipo de montagem e deste tipo de instalação. Isto chega a... Bem, eu não comento mais coisas, mas quase que aparece fantasmas atrás da gente, não é, Ricardo? Bem, e daí ter RF dentro do chac pode ser uma das causas deste tipo de instalação ou de uma má adaptação de impedâncias na própria antena, ok? Vamos tentar ver as coisas de uma forma mais prática. Isto é, a antena dipolo, que é neste caso a antena que estamos a estudar neste momento, a antena dipolo é uma antena que é uma antena balanceada. E como é uma antena balanceada, o que é que acontece? Vocês podem ver, eu vou ligar aqui o meu apontador. Já acho que todos vocês devem estar a ver o meu apontador. Quando a nossa antena está em campo livre e está a receber as ondas eletromagnéticas do emissor, não é? que estamos a receber, o que é que elas vão fazer? Elas vão receber tanto num dos dipolos como no outro dipolo, ok? Isto é, num dos radiais como no outro radial. E vão receber de uma forma inversamente, isto é, inversamente, conforme a emissão, inversamente, ou recebem um ou recebe o outro, ok? O que é que acontece aqui? Se vocês virem numa ligação direta entre um cabo coaxial de 50 ohms a uma antena que é balanceada, o que é que vai acontecer aqui? Nós, no primeiro dipolo que está ligado ao vivo, ok? No primeiro radial que está ligado ao vivo, nós estamos a receber a emissão, correto? Mas o segundo está a fazer o quê? Está a ir aterrado, está a ir diretamente para a Terra, apesar de haver outra situação aqui além desta, ok? A outra situação é como é que eu vou te explicar isto? Portanto, não há uma adaptação correta de impedâncias aqui, e como não há uma adaptação correta, temos a falar de um sistema que é balanceado, que é a nossa antena dipolo, ok? Um sistema balanceado, para um sistema que não é balanceado, que é o nosso rádio, ok? E então aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. Isto é, nós estamos a receber, e ao receber, isto já para outra vez, reparem no gráfico aqui ao vosso lado direito, o primeiro dipolo está a receber polarizado e o segundo dipolo recebe exatamente a mesma coisa, mas em onda inversa, ok? O que é que vai acontecer aqui? Vai aplicar-se o termo de interferência destrutiva, isto é, as duas vão se somar neste ponto que aqui está, vou ligar outra vez o ponteiro, vão se somar neste ponto que aqui está, e ao somar neste ponto que aqui está, o resultado é este, 0, ok? Portanto, vocês até podem estar a receber bem o sinal, emitir, podem ter problemas. A recepção também tem alguns problemas, porque aquilo que vocês vão receber, o próprio dipolo vai anular o que vai entregar ao rádio, ok? Falando de outra maneira, isto depois aplicando aqui um bocado a matemática, a interferência destrutiva ocorre quando duas ondas atravessam o mesmo ponto, mas têm fases diferentes. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que uma onda aniquila exatamente a outra, ok? Portanto, aqui neste caso a amplitude resultante do A1 e o A2, que são estas duas que aqui estão, ok? Utilizando
utilizando a regra dos sinais, não é? Que é conservar um número maior e subtrair pelo outro, temos 0. Okay? Portanto, é isto que vai acontecer. Outra das situações que vai surgir neste desbalanceamento de linhas é que, tal e qual como... só um bocadinho. Já vai, está bem? Com esta situação do desbalanceamento de linhas no rádio, isto é, a saída do próprio rádio em si, a entrada do rádio, é não balanceada, enquanto que o dipolo que estamos a utilizar é balanceado, não é? Portanto, nós para conseguirmos agregar o rádio ao nosso dipolo, temos que arranjar a maneira de ele deixar de ser balanceado e passar a não balanceado. Okay? Alguma questão até aqui? Tudo bem. Queiram colocar? Sim? Não. Será que posso falar? Jorge Ferraz pelo Jorge. Luxemburgo. Boa Vamos noite. embora. Olá. Boa noite, colega. Bem-vindo a Portugal. Boa noite, colegas, a todos. Eu estou aqui atento à aula. O mais engraçado, eu tenho uma antena vertical, uma Diamond, e está-me a acontecer o que o colega acabou de dizer nisso. É engraçado que eu tenho emissão, mas a minha recepção é quase nula. Será que isso pode acontecer só nos dipolos ou nas antenas verticais também pode acontecer? Bem, é assim, se houver uma falha na adaptação de impedâncias, sim, acontece. Agora, se no elemento vertical, isto é assim, depende do tamanho da antena, não sei que antena é que estamos a falar, depende da antena, depende de como ela esteja. Também pode acontecer, as antenas verticais geralmente têm em paralelo um condensador que faz a adaptação, basicamente, da antena, não é? E ao rádio. Se esse condensador estiver danificado, a antena poderá ficar surda. Ok. Aliás, porque desadapta completamente, se o condensador não estiver lá, vai desadaptar completamente a antena. Portanto, é verificar, não sei quanto tempo é que a antena tem e que antena é que não conheço, mas isso pode fazer com que haja esse propósito, sim. Ok. Eu digo qual é a antena. A antena aqui, nós aqui temos um problema com os telhados, que eles são muito íngremes, e então para meter aqui antenas não é fácil. E quem não tem terreno, pior ainda no Luxemburgo. É uma Diamond, uma Charlie Papa Uniforme Victor 8, é uma multibanda. Aquilo é bastante caro. É uma antena super cara, para a antena que penso que é muito caro, são quase 500 euros, e a nível digamos, de recepção é uma antena completamente surda. Eu vejo-me aqui à rasca, eu tenho a antena super alta, eu tenho a antena sensivelmente do solo, portanto vamos fazer isto uma média de 2,5 metros por cada piso, são 3 pisos, são 7 metros, 3 pisos, vamos fazer a 10 metros mais 5, 15 metros de alto, e a antena é completamente surda por completo. Essa antena é uma que tem essa antena tem uns escapes a meio, não tem? Tem tipo uns balões a meio, não é? Exatamente, é uma antena multibanda em que a parte de cima é afinada, portanto, portanto a largura de banda, e a parte de baixo é afinada o SWR. E agora, como o colega estava aí a falar digamos, na junção da emissão e recepção, não é? Que cria conflito, e eu disse aí, alto aí, que se calhar é o que se está a passar comigo, mas tem que ver. Muito bem, diga-me só um pormenor, a antena que você tem é a versão de 3 metros ou a versão de 4 metros e 60? Não, 2,30 metros. Então 8 bandas para 2,30 metros de altura, isso, isso é mesmo muito compromisso. Mas para o preço que ela custou e para o que eles dizem ali na internet,
Entretanto, eu fui ver ali o que é que os colegas diziam. Epá, há Sim. indivíduos que dizem bem daquilo. Isto é como tudo. Os locais não são iguais, nós não vivemos todos no mesmo sítio, não podemos ter todos a mesma recepção e todos a mesma emissão, não é? Claro. Isto é normal, mas vou acabar por tirá-la, e tem ali um dipolo de 3 bandas e vai ser o que vai ter que ir para Muito lá. bem. Muito obrigado. Vais falando, nada. Alguma Muito dúvida? obrigado. Querem colocar mais? Não, de momento vou ficar na escuta, ok? Para os outros colegas? Ok, com os outros colegas, ok. Vou ficar na escuta. Faça o favor de continuar a aula. Boa noite. Muito bem. Sim, senhora. Mas alguém quer colocar alguma pergunta? Até agora? Muito bem, então vamos lá avançar. Sim, senhora. Portanto, o balanceamento da linha é muito importante para que se consiga adaptar, portanto, a antena ao próprio rádio, ok? Se não fizermos esta adaptação, o que é que vai acontecer? Nós, quando estamos a irradiar, vamos irradiar também pelo negativo obrigatoriamente. O RF vai obrigatoriamente entrar por aí e vocês vão ter RF dentro do chac, isso é sem dúvida alguma, ok? Ora bem, os efeitos, só um bocadinho, os efeitos que o balanceamento faz, portanto, isto é, quando temos uma onda inversa, basicamente 180 graus, temos 180 graus, portanto ela é praticamente um espelho da onda originada, não é? Temos uma saída de praticamente zero, que ela vai se anular a si própria. No balanceamento de linhas, vocês podem ver, pela imagem que temos praticamente um desbalanceamento, aliás, um balanceamento entre um polo e o outro, ok? E numa linha não balanceada, nós podemos ver que os pontos seguem-se um ao outro até que coincidem no ponto zero e temos uma grande vantagem que é exatamente a amplitude da própria onda chega a ser bastante maior, ok? Portanto, o ganho é bastante maior. Portanto, existe na primeira imagem, portanto, do vosso lado esquerdo, portanto, podem ver que as ondas convergem no mesmo ponto, portanto, isto é no zero, não é? E na segunda imagem do lado direito, vocês podem verificar que existe um atraso de 90 graus na mesma onda, e o resultado será a soma das mesmas, ok? Nota-se que o ponto zero é exatamente o mesmo, mas na amplitude, portanto, o ponto é o zero, é exatamente o mesmo, mas a amplitude aumenta ligeiramente, ok? Nós, para fazermos uma adaptação de impedâncias entre uma antena balanceada e o nosso equipamento, poderemos fazer de várias maneiras. Uma das maneiras mais fáceis de fazer essa adaptação é utilizar um balão de 1 para 1. O balão de 1 para 1, para quem não quer utilizar um toroide ou coisa assim do género, pode utilizar um pedaço de cabo. Isto é, podemos fazer desta maneira. No balanceamento, isto é, nós vamos basicamente pegar no condutor vivo desta linha que tem qualquer tamanho, portanto é a baixada que vai até o rádio, já vai não balanceada, portanto até o equipamento, e ao centro nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte vamos meter 1/4 de onda da frequência que estamos a trabalhar, ou que vamos trabalhar, e vamos ligar o nosso primeiro radial da nossa dipolo exatamente a este ponto, e no segundo vamos meter 3/4 de onda, da mesma frequência que vamos trabalhar, e vamos ligar ao segundo dipolo. Vocês podem ver aqui que eles são intercalados aqui, mas não são intercalados aqui. Portanto, na saída do nosso balão, que é esta peça que aqui está, a única coisa que é intercalada é as massas do próprio cabo coaxial. Portanto, um troço de cabo coaxial com 3/4 de onda, outro troço com 1/4 de onda, fazemos aqui um balão de 1 para 1, não é? E a única coisa que fazemos com esta peça é, do balanceado da antena dipolo, vamos passar para não balanceado para ligarmos ao nosso equipamento de rádio. Pronto. E aqui o que é que nós vamos fazer?
vamos basicamente vamos adaptar a nossa antena, o nosso sistema de antenas ao nosso equipamento sem qualquer tipo de perca, ok? Portanto, este troço de 3/4 de onda vai promover o tal desfazamento de 90 graus na onda e depois vai ser somada à baixada para ir para o rádio, portanto, para baixo. Alguma questão que queiram colocar sobre esta imagem? Não, negativo. Ou sou eu que estou a explicar muito bem? Bem, vocês já devem saber isto de cor e salteado, pá. Muito bem. Portanto, a coisa há de ficar mais ou menos assim. Ok? Mais ou menos assim. Portanto, uma peça, aqui por exemplo, deste lado temos a nossa baixada que vai direta para o nosso equipamento de rádio. Ok? Temos a ligação dos dois cabos coaxiais. Um tem 1/4 de onda, vai direto para a nossa dipolo. E depois temos o outro com 3/4, dá aqui meia voltinha e segue para o dipolo também. Eu vou passar aqui... Só uma situação, por Sim? favor. Isto em antenas multibanda é lixada. Isto em antenas multibanda, o que é necessário fazer? É necessário, primeiro de tudo, as antenas multibanda, isto é, tem que se fazer balões, aí sim, 4/1, 9/1 ou mais. Ok? E vai depender bastante daquilo que se vai querer trabalhar. Por exemplo, em antenas dipolos que possivelmente tenham que levar traps, não é? Os traps também têm que ser calculados para a banda e para a frequência que vão querer trabalhar. Uma antena multibanda, por exemplo, eu iria perguntar aqui se algum de vocês já fez algum dipolo e que balão é que utilizou, por exemplo, para um bigode de gato, para 3 bandas, 3 ou 4 bandas. Não sei se alguém aqui nesta sala se já fez algum, pergunto eu, questiono. Eu fiz 4/1 para a Delta Loop, 20 metros aos 10. Sim, mas a Delta Loop é uma antena fechada, ok? É uma antena fechada. Quem é que estava a querer falar? Não, eu uso o choke balloon, portanto é o guanela Certo. que eu uso, Sim. portanto não é algo diferente. Ok, muito bem. Então, e mais alguém que fez algum, por exemplo, vou perguntar ali ao DOV e ao Jorge se já fez algum balão deste género ou se tem algum balão feito, que experiências é que teve para multibanda? Estás a falar comigo? Sim, Jorge. Eu balões nunca fiz. O único dos balões que fiz foi balões de choque para os dipolos, que eu tenho aí para 80 e 160 metros, mas é só para choque, nunca me preocupei muito com balões, porque as minhas antenas normalmente tenho balões para elas. Muito bem. Mais alguém que tenha feito aí algum balão, queira demonstrar aqui alguma experiência, Eu vi uns quantos aí mostrar uns balões. Pá. Boa noite ao Luís. Boa noite ao Paulo, estás bom? Olha, eu tenho a experiência de ter feito um para uma long wire 9/1, não sei se está dentro do assunto, mas julgo que sim, não é? 9/1 e utilizaste uma ferrite, possivelmente um toroide, não? Uma ferrite redonda. Exatamente, um toroide. Mais alguém? A minha questão é para multibanda. Luís. Sim, Paulino? Ora bem, é que pode-se utilizar toroides, pode-se utilizar ferritos dos musiqueiros e pode-se utilizar o núcleo DAR. Tudo isso dá, eu já trabalhei com isso tudo, ok? E pode ser com cabos coaxiais também se pode usar o cabo coaxial? Sim, usava-se também. Uhum. Eu já fiz bigodes de gato, mas confesso que foi para os escuteiros, nunca usei o balão. Aí sempre... E nunca teve problemas de RF? Por não ter utilizado uma adaptação de impedância? Tem pouco tempo, pá. Às vezes está a ver no microfone lá da igreja, mas não faz mal. Eu cheguei a ter esse problema. Durante a missa entrava, é verdade. Exatamente. Portanto, a ideia que aqui está é, mais ou menos, é evitar exatamente esses retornos, ok, de RF, e é espremer o máximo dos máximos da própria antena. Porque não nos convém nada ter um dos dipolos da nossa antena, não é?
portanto, um dos radiais, lá estou a bater no dipolo, um dos radiais da nossa antena ligados à Terra. Quer dizer, tem vantagens, tem sim senhora, tem vantagens. Temos direcionalidade, se ela estiver lá, temos direcionalidade. Numa antena IAGI, por exemplo, a massa é importantíssima, até para os elementos diretivos, não é? Para fazer o parasita, não é? O chamado elemento parasita, é importantíssimo termos lá a massa. Mas para antenas de HF, neste caso para a própria dipolo ou para uma long wire ou coisa assim do género, também é interessante vermos exatamente estas adaptações de impedância, não é? E de acasalamento, não é? Porque se nós temos uma antena, um sistema que é balanceado, os nossos rádios não suportam o sistema balanceado, não é? Os antigos, sim, eu vi há uns quantos antigos, eu cheguei a conhecer um em que a antena saía diretamente a linha paralela de lá, mas era antigo, ok? Mais algum colega queira colocar aí alguma questão? Também não. Manel, fala-me um bocado da tua Delta Loop. Fizeste o balão de 4-1, Sim, correto? E falámos ontem que Sim. o erro foi pôr aquele cabo coaxial para os ligadores. Pronto, Por isso porque é não... que, quando ela estava em protótipo com aquelas de resistência a fazer os 200 ohms para a Delta Loop, ela estava mais beleza. Quando pus aquele cabo, quando pus dentro da caixinha e quando vi na real, não era a mesma coisa. Mesmo assim funcional, ok? Pouco SWR. Quantos Agora, metros de fio tinhas metido nessa Delta Loop? aí não sei, pai, 15 metros. 15. 15 e RG 59, 58, desculpa. Ok, também, Sim, já agora faço uma pergunta. Algum de vocês já utilizou o RG59 de 75 ohms para alimentar um dipolo? Não, eu não. Não? Ninguém daqui utilizou um cabo coaxial de 75 ohms para alimentar um dipolo? Já fiz para fazer de balloon. Em vez de ter o balloon, ter o RG59 para fazer a impedância da antena, que faz o mesmo efeito como o balloon. Pronto, as G5RV, sim, as G5RV, por exemplo, ok, tem além da baixada que é feita, portanto em cabo, salvo erro, ou é 450 ou é 600 ohms, salvo erro, em cabo paralelo, portanto vindo da antena para baixo, cá em baixo tem que levar um troço de 75 ohms exatamente para fazer a adaptação de impedâncias entre a linha paralela e o cabo coaxial. E só depois é que passa a 50, ok? O balanceamento é feito ali. Não sei se algum de vocês tem alguma G5RV, se tem ela a funcionar, se não, se já experimentaram, se não. A G5RV tem esse pormenor, ok? E convém que a G5RV esteja alta e que a linha paralela venha certinha, direitinha cá para baixo, isto é, sem curvas. Ok, também é um ponto importante. O problema das G5RV é exatamente esse, é que aquilo para vir tudo direito, a antena tem que estar alta para chuchu, senão aquilo pois tem que estar mesmo direito, não há outra hipótese. E para ela fazer a função dela, porque uma G5RV com o cabo paralelo a passar em cima de uma árvore, a vir pela mesa e não sei o quê, pelo chão, isso não funciona. Não funciona. Paulino, já montou alguma dessas antenas? Uma G5RV? Ou já funciona? Não, montámos lá na REP antigamente, uma que foi oferecida, montou, a antena que lá estava, havia lá uma G5RV, montada lá para o convento, ou o que é aquilo lá. Pois, essa antena tem que ter mesmo a linha de transmissão pendurada, a linha, quer dizer, nesse caso... Era um adaptador, ó Luís, essa tinha a linha paralela e depois tinha o adaptador e o cabo coaxial. Exatamente, mas o cabo coaxial aí já arrancava com 50 ohms. Sim, uma adaptação, era uma antena de compra. Muito bem, muito bem. Um colega nosso que já passou o QRT, coitado, o Zé Irmão, você tem um Foxtrot Golf X-Ray. Sim, senhora. Então, a minha questão agora que eu coloco aqui ao grupo, e visto que eu tenho que fazer a preparação para a segunda parte, que não vai ser hoje, vai meter alguma matemática ao barulho, portanto, se calhar vai ser um bocado aborrecido, pá, mas vocês
vão ficar a saber exatamente porquê de utilizar determinados esteroides, o porquê de utilizar os diâmetros, que diâmetros é que vão utilizar, o tipo de esteroide também que vão utilizar. Eu gosto muito de fazer as coisas com o cabo coaxial, aliás, até por alguns motivos, por exemplo, os traps e por aí fora. Mas Ouvi- torna-se monobanda, não é? Usando o cabo coaxial Sim. torna-se monobanda. O balão. Usando, nem por isso. Não? Não. O balão já se torna multibanda. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa que está aqui neste plantel enormíssimo, aqui à minha frente, que foi ali com o Vítor Paulino, exatamente a utilização do cabo coaxial para substituir condensadores. E uma dessas dicas que ali o DR Greg me deu há uns anos atrás, fez com que, por exemplo, os traps, quando eu faço traps, eu faço os traps e a bobina por dentro, portanto faço a bobina por fora e o trap no seu interior tem que levar o condensador, eu faço com o cabo coaxial, ok? Faço o mesmo com o cabo coaxial. E a coisa resulta bastante bem. Portanto, quando se tem que fazer ajustes deste género, não é? Eu trabalho basicamente só com o cabo coaxial. Não tenho toroides, não aplico toroides, apesar de ser uma mais-valia, não é? Vamos falar também para a próxima intervenção de toroides, peço desculpa, de transformadores, portanto, em paralelo e em série. Portanto, vamos ver transformadores de corrente e de voltagem para as antenas. E isso é importante porque vocês vão perceber, quer dizer, muitos de vocês já sabem o que é, mas muitos daqueles que não sabem o que é, vão perceber qual é a grande diferença em ter um toroide para fazer, portanto, um balão de corrente e um balão de tensão, ok? São coisas completamente distintas e têm funções completamente distintas, ok? Depois ficam exatamente a saber o que é. A ideia que eu quero vos deixar aqui neste momento e nesta pequena apresentação, que é curta, hoje é curta, é exatamente que o balão ou os unúmeros são feitos para ajustar o que é um balanceamento de um sistema ou o não balanceamento do sistema e ajustar exatamente a própria impedância. Eu dei aqui o exemplo de um balão de 1 para 1, é uma coisa pequena, para vocês terem a ideia que em vez de estar a utilizar um toroide para fazer esta adaptação, podem utilizar, por exemplo, um bocado de cabo coaxial, desde que cortado à medida e ajustado, portanto, os comprimentos certos, fazem um balão sem problema nenhum, ok? A minha questão que eu deixo aqui para a próxima apresentação é, acham que seria interessante deixar alguma matemática mais aplicada na próxima apresentação, ou se querem que eu deixe o mais básico possível, de forma que toda a gente possa acompanhar. Portanto, é a questão que eu coloco a vocês. Se vocês quiserem que eu meta a matemática um bocadinho mais aplicada, posso colocar e pronto. Se calhar vamos deixar aí alguns menos com menos conhecimentos um bocado fora, mas a ideia é deixar o mais simples possível para que todos nós possamos acompanhar as coisas e perceber como é que as coisas vão funcionar, ok? Portanto, fica aqui colocada a pergunta no plantel que tenho aqui hoje. Pronto, se efetivamente querem que eu aperfeiçoe, isto é, que eu afundo mais a matemática, ou se a deixa superficial para vocês perceberem, não sei. Deixo aqui a pergunta. Faz-me lembrar aquela é uma máxima que a gente tem na educação, né? Tão global quanto possível e tão analítico quanto necessário. E então eu proponho a matemática que seja indispensável para se compreender e, sobretudo, para depois haver o transfer para a parte prática, né? Quando nós precisarmos de calcular, sei lá, estavas aí com o cursor, o fator de velocidade para calcular o quarto de onda, não é? Portanto, porque o coaxial, portanto, aí está aí o lambda sobre 4,
mas o cabo coaxial tem um fator de velocidade e esse tipo de contas e com as fórmulas talvez seja eventualmente mais útil do que eventuais demonstrações disto ou daquele conceito ou deste conceito que pode de facto nos ultrapassar. É isso mesmo, Ricardo. Há aqui alguns pormenores que eu não falei nesta apresentação, exatamente para não a deixar muito complicada. Mas, por exemplo, o cálculo efetuado para, por exemplo, o balanceamento deste balão de cabo coaxial que vocês estão a ver na imagem, é um cabo, tem que ser feita, as contas têm que ser feitas exatamente com o coeficiente de velocidade do cabo. Porque se não for feito desta maneira, portanto, com o coeficiente de propagação, não é? O coeficiente de velocidade, neste caso será efetivamente, portanto, a velocidade vezes a frequência de trabalho vezes o coeficiente do cabo, neste caso, eu acho que o 58 é 66 ou 62, 66, não é? Uma coisa assim. Pronto, mas tem que ser feito exatamente esse comprimento elétrico para que a coisa resulte, ok? Mas isso eu queria deixar para uma segunda fase mesmo.